Os teus palácios, por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço que haja paz em ti, por amor da casa do Senhor nosso Deus. Buscai os teus bens, aleluia, teu bem, aleluia, né? Aqui o salmista, louvado seja Deus. Então, né? Alegrei quando me disseram, né? Vamos à casa do Senhor. Que bênção, irmão, estar na casa do Senhor, aleluia. Glória a Deus. É muito maravilhoso estar na casa do Pai, aleluia. Aquele lugar, aleluia, que nós se alegrar, toda honra, toda glória, toda grandeza é para o nosso Deus, aleluia, louvado seja Deus. Então que nós possamos ficar com esta palavra, né? Porque só aqui é o lugar que nós podemos alcançar as nossas bênçãos, alcançar a libertação, alcançar a cura de enfermidade, aleluia, alcançar a alegria do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor para sempre, aleluia. Amém, graças a Deus. Senhor Deus, nosso Pai, eu te agradeço, meu Deus, por essa palavra. Meu Deus, eu te agradeço porque um dia eu ouvi, meu Pai, o convite para ir na tua casa, meu Senhor, aleluia. Obrigado, meu Pai, muito obrigado pela vida da tua igreja. Eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Toda honra, toda glória é para o Senhor Jesus Cristo. Amém, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Que o Senhor Jesus abençoe a pastora Isaura, né? Grandemente, que Deus venha abençoar, fortalecer ela a cada dia, porque ela é um exemplo pra gente, né? Pense numa pastorinha abençoada, que Deus sempre esteja abençoando ela grandemente, ela, a família dela, né? Que Deus possa entrar ali dentro e fazer uma grande obra que tanto ela pede ao Senhor. Eu não sei o que ela pede, mas o Senhor sabe, né? O que ela necessita da parte do Senhor. Que, irmão, eu estava ali sentada, né? Que Deus falava assim no meu coração. Que dependendo da nossa situação, do nosso problema, né? Que a gente não venha querer agir com nossas próprias mãos, né? Que a gente venha pedir sabedoria ao Senhor, né? Que a gente, às vezes, irmão, a gente passa problema na vida da gente, tem situação que a gente quer, né, agir com as nossas próprias mãos, né? Que a gente venha pedir sabedoria a Deus, que a gente venha, né, pedir misericórdia ao Senhor, que Deus venha nos ensinar cada dia no nosso lar. Pode ser com nossos filhos, pode ser com o esposo, né? Que Deus venha nos ensinar a lidar com cada situação dentro do lar, na nossa vida, né? Que nós venhamos confiar no Senhor, que Ele age por nós, né? Que às vezes, irmão, a gente quer agir com as nossas próprias mãos, e não é assim, né? Nós temos que confiar no Senhor e pedir sabedoria. Deus, me dá sabedoria para me lidar com essa situação, né? Que Deus venha nos ajudar, que o Senhor venha nos abençoar a cada dia, né? Nós, irmãs, né? Os irmãos também. Que o Senhor Jesus venha nos dar sabedoria da parte do Senhor. Amém? Eu vou dar a oportunidade para a irmã Edna, em nome do Senhor Jesus. Venha falar de Deus. Sei que você é cheia da presença do Senhor. Renove a mim, Senhor. Já não quero ser
Senhor Jesus, venha nos mudar dentro da gente, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor venha começar a mudar dentro, não por fora, que Deus venha mudar a nossa vida, que o Senhor Jesus venha renovar a nossa vida a cada dia que nós precisamos, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Amém? Só criança da paz do Senhor. Amém. Uma mão de aqui. Eu sei que eu tenho três. Se tu me ama, a Deus suplica e não recebes, confiando fica em suas promessas. E são ricas e infalíveis pra te valer, porque te amaste, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele, com fé e calma. Jesus de todos teus males salva e te abençoa dos altos céus, porque te abate, ó minha alma, e te comove, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede, ele terás em breve as dores findas no dia alegre da sua vida. Se
Aquele que sobrevoa comigo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória de Deus. Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Oh, glória a Deus. Caminhando eu vou para Canaã. Se você não vai,
e coroa teremos. Ali cantaremos com os anjos, voaremos com arcanjos, onde livre viveremos e pra sempre então diremos: Santo, Santo, eu irei cantar quando eu passar os portões celestiais com os anjos. Para sempre estarei bem juntinho, bem ao lado do meu rei, cantando um hino em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar. Em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, eu agradeço a minha oportunidade de falar Aleluia, glória a Deus. Eu vou dar a oportunidade para o presbítero Eliseu, para ele vir orar para o pastor, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Né, agora vamos ouvir o melhor, né, que é a palavra do Senhor. Cumprimento os irmãos na paz do Senhor Jesus. Amém. Amado, entra com paz, estamos aqui pela tua graça e misericórdia. Neste momento, pedimos a Deus a tua presença em cada coração neste momento, Pai. E venha usar o teu servo como instrumento das tuas mãos para nos transmitir a tua palavra. E venha, Senhor, tocar em nosso coração, que possamos, neste momento, dar oportunidade ao Espírito Santo para que ele venha falar com cada um de nós. É o que eu espero e desejo neste momento, em nome do Senhor Jesus. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu saúdo todos com a paz do Senhor Jesus. É um prazer nós estarmos aqui nessa noite. E eu tenho certeza que Deus vai fazer maravilhas, porque o Senhor, Ele é Deus. Ele é aquele que muda histórias. Ele é um Deus que muda história. Ele é um Deus que abençoa, um Deus que salva, cura e também liberta. Amém? Amados, vamos fazer a leitura aqui em 1 Samuel, Glória a Deus. capítulo de número 6. 1 Samuel, capítulo de número 6. Amém? Livro de 1 Samuel, capítulo de número 6. Glória a Deus, aleluia. Livro de 1 Samuel, capítulo de número 6. Amém? Está logo depois de Josué, Deuteronômio, Josué. Aí vem 1 Samuel. Praticamente deve ficar entre, acho que, o 6º livro da Bíblia. 1 Samuel, capítulo de número 6. Posso ver um amém? Diz assim a poderosa palavra de Deus. Livro de 1 Samuel, capítulo de número 6. Amém? Leamos então a poderosa palavra de Deus aos irmãos que podem se colocar em pé. Amém? Diz assim a poderosa e inefável palavra de Deus: E havendo, pois, estado a arca do Senhor na terra dos filisteus 7 meses, os filisteus a chamaram os sacerdotes e os adivinhadores, dizendo: Que faremos nós com a
saber como a tornaremos a enviar ao seu lugar. Os pais disseram: se enviardes a arca do Deus de Israel, não enviareis vazia, porém sem falta enviareis uma oferta para a expiação da culpa, então sereis curados e sabereis, porque a sua mão não se retira de vós. Então disseram: qual é a oferta pela culpa que lhe havemos de enviar? E disseram: segundo o número dos príncipes dos filisteus, 5 hemorródias de ouro e 5 ratos de ouro, porquanto a praga é uma mesma sobre todos vós e todos os vossos príncipes. Fazei, pois, uma imagem das vossas hemorroidas e dos vossos ratos, que andam destruindo a terra, e dai glória ao Deus de Israel. Quem sabe aliviará a sua mão de cima de vós e de cima do vosso Deus e da vossa terra. Porque, pois endurecereis o vosso coração, como os egípcios e Faraó endureceram os seus corações? Porventura, depois de haver tratado tão mal, não os deixariam e não os foram? Agora, pois, fazei um carro novo, tomai as 2 vacas crias sobre as que não tenha sido posto jugo, a qual as vacas do carro, tirai as delas os seus bezerros e levai para a casa. Amém? Pode se assentar um minutinho. Esta passagem que nos retrata aqui a poderosa palavra de Deus, no livro de 1 Samuel, está retratando do período em que a arca da aliança ela foi roubada pelos filisteus. Houve a guerra, os filisteus a levaram, saquearam os despojos e levaram a arca da aliança. Lembrando que a arca da aliança ela era o símbolo, ela simbolizava a presença de Deus. A arca da aliança, ela não era, nunca foi e jamais será a presença de Deus. Ela era algo simbólico. Quando a arca da aliança estava e Israel estava alinhado com Deus, eles venciam todas as guerras. Esta guerra em qual Israel se envolveu e a arca da aliança foi roubada pelos filisteus, Israel não estava fazendo o que Deus queria, e Deus permitiu que a arca da aliança fosse roubada. A arca da aliança então vai para a terra, a casa dos filisteus, e a arca da aliança ficando lá, ela começa a causar um grande estrago na vida dos filisteus. Por quê? A arca da aliança ela simbolizava a presença de Deus. A arca da aliança era algo que fora consagrado ao Senhor. Todas as vezes que Israel ia para a guerra, eles colocavam a arca da aliança e faziam o que Deus queria que eles fizessem. Porque se eles fossem para a guerra somente com a arca da aliança, eles não ganhariam a guerra, se eles não estivessem fazendo aquilo da qual Deus queria que eles fizessem, que era andar no propósito, fazendo a vontade de Deus. Então Israel vacila com o Senhor e Deus permite que eles roubem a arca da aliança, e a arca da aliança vai parar lá na terra dos filisteus. E vai passando-se o tempo, eles começam a ter o que? Hemorroidas. Os ratos começam a destruir tudo que eles produziam. Eles começam a sofrer um grande estrago, porque eles tinham roubado os utensílios, um utensílio que era consagrado ao Senhor, e além do mais, simbolizava a presença de Deus. Então, quando eles levam a arca da aliança, Israel fica desamparado, Israel fica sem a presença de Deus. Por quê? A arca da aliança não era a presença, mas ela sim
simbolizava, era aquilo que tinha de mais sagrado para com os filhos de Deus. Então, quando os filisteus roubam a arca da aliança e ela vai parar lá na terra dos filisteus, eles começam a sofrer doença, eles começam a sofrer ataque dos ratos, ou seja, tudo aquilo que eles produziam passaram a ser o quê? Destruído, predado, corroído pelos aqueles roedores dos ratos. Então eles fazem o seguinte: olha, Deus está nos visitando com grande ira. Vamos fazer o seguinte: vamos mandar a arca da aliança de volta para a terra de Israel. Mas vamos mandar uma oferta, vamos mandar algo para recompensar, para que nós venhamos ser perdoados, para que aquilo sirva de expiação, para que Deus não venha nos punir com a morte. E eles então têm a ideia, eles fazem os objetos de ouro e colocam então em um carro de boi e mandam embora. Irmãos, olha que interessante, eles não eram crentes, os filisteus não tinham nada a ver com Deus, mas eles tiveram a preocupação em se apresentar diante de Deus, não com as mãos vazias. Irmãos, veja bem, eles fizeram o seguinte: olha, nós vamos mandar de volta a arca, mas para que sirva como expiação, vamos fazer o seguinte: vamos mandar o quê? Ouro. Eles se apresentaram não com as mãos vazias. E quando eles fazem os objetos de ouro e mandam a arca embora, ela vai, porque a Bíblia diz que Deus estava ferindo eles. Deus estava estragando a terra dos filisteus. Deus estava colocando eles todos por terra. Havia um cometimento de enfermidades terrível. Eles estavam todos apavorados, porque eles roubaram o utensílio, irmão. Não foi um objeto como esse, foi algo que foi consagrado ao Senhor. E quando eles roubam aquilo, Deus os começa a visitar com ira, ao ponto de que eles começam a perceber que aquilo era a mão do Deus de Israel. E eles falam: olha, que nós não façamos como Faraó, e que endurecia o coração, e Deus visitava ele, punia ele e endurecia o coração, mas que nós não façamos como ele. Vamos mandar algo como forma de pedir desculpa ou perdão para o Deus de Israel. E assim eles fazem. Prepara o ouro e leva a arca da aliança em um carro de boi. E a Bíblia diz que ela passa e fica então depois na casa de Abinadab. Abinadab estava com a arca da aliança. Depois que os filisteus a mandam embora, a arca da aliança é depositada na casa de Abinadab. E o texto nos afirma que a arca da aliança ficou lá 20 anos. E olha, não buscaram a presença do Senhor. A arca da aliança estava na casa de alguém que conhecia a verdade, de que sabia o que tinha que fazer, mas não queriam buscar a presença de Deus. Quando ela fica 20 anos lá, um homem que Deus levanta por nome de Davi e fala: vamos buscar, vamos a introduzir. E alguém tem essa ideia de buscar a arca da aliança da casa de Abinadab, que já era um servo de Deus. Irmãos, imagina o objeto mais sagrado que tinha, ficar na casa de alguém, e durante 20 anos a pessoa não buscar a presença de Deus. Eles não estavam fazendo mais caso algum por conta de quê? Da presença. Só que quando Davi falou: vamos fazer o seguinte, vamos trazê-la e depositar na casa do Senhor. E eles preparam também um carro de boi e vai buscar a arca da aliança. Porque a Bíblia diz que ela estava na casa de Abinadab, durante 20 anos ficou lá, e eles não buscaram a sua presença. Só que quando eles vão buscar a arca da aliança,
alguém vai lá e põe a mão na arca. Por quê? A Bíblia diz que a arca estava pendente para cair. E alguém vai lá e põe as suas mãos. Quando ele põe as suas mãos, que era Uzá vai lá e põe as mãos, ou seja, Uzá não podia pôr a mão na arca da aliança, porque primeiro, ele não era levita. Primeiro, ele também não era sacerdote. Então ele não podia colocar a mão ali, porque só podia, na condição de levita ou sacerdote. Você só podia tocar no sagrado se você tivesse equiparação no mundo espiritual. Sabe por que eu digo isso? Porque às vezes você vai querer colocar as mãos em algo que não é para você pôr. Uzá foi lá e colocou as mãos na arca da aliança. Olha, veja bem como é forte. Tinha um irmão que congregou conosco, uma benção ele. E eu cheguei numa casa, ele já estava naquela casa aconselhando um casal. E ele não era pastor, ele era um simples servo do Senhor, mas estava aconselhando um casal. E quando ele aconselhou, ele chegou em mim, pastor, eu cheguei, ele estava prestes a sair, ele falou, pastor, aconteceu isso, e eu falei para ele, para ela assim, eu olhei para ele e sorri, falei, oh, você não devia ter feito isso. Quando você chegar na sua casa, você vai ter a surpresa. Quando ele chegou em casa, a mulher jogou as roupas dele tudo fora. O nível espiritual, irmão, você só pode pôr a mão naquilo que Deus disser para você. Põe a mão na arca, e na mesma hora ele é fulminado. O nível espiritual, irmão, você só pode pôr se Deus disser. Você só pode tocar se você estiver no mesmo nível. Se não é queimado, se não é fulminado. E aí ele põe a mão na arca da aliança. Ele instantaneamente morre. Davi pega e faz assim. Peraí. Nós estamos tentando ajudar. Nós estamos tentando fazer a obra. Em outras palavras, aquilo que Uzá tinha feito, amado, era algo até bom aos nossos olhos. Imagina chegar uma pessoa que não conhece, não é do altar, não é do sacerdote, chega aqui, pastor, a partir de hoje eu vou servir ceia. Todo mundo talvez aí vai falar, nossa, que iniciativa bonita. Se não tiver equiparado no nível espiritual, não pode pôr a mão, porque Deus fulmina. E Uzá vai lá e põe as suas mãos. Olha só, a arca da aliança, o carro de boi pende, ela ia cair ao chão. A ideia dele, aos nossos olhos, amados, era uma ideia boa. Em outras palavras, a gente vai ler a Bíblia, a gente vai até falar, nossa Deus, o Senhor agiu de uma forma bem diferente. O Senhor queria ter misericórdia, porque ele não queria que a arca caísse ao chão. Irmão, ele sabia que ele não era sacerdote e também não era levita. Então ele não podia pôr a mão onde ele não tinha autorização. Não tinha um nível espiritualmente equiparado. Para você pôr a mão em algo, Deus tem que falar para você, põe. Se você assumir as suas responsabilidades e você pôr, você vai pagar um preço. E ele põe a mão e morre. A casa de Abinadab, a arca tinha ficado 20 anos, ela vem da terra dos filisteus, fica 20 anos lá. Davi fala, nós vamos buscar para invocar a presença do Deus de Israel. Nessa que Davi prepara os carros de boi e Uzá é fulminado, o próprio rei fica como? Revoltado. O rei Davi falou, peraí, imagina, irmão, alguém vir trazendo uma pessoa para a igreja e no meio do caminho morre. Você vai falar, peraí Deus, o Senhor não podia livrar? Por que o Senhor não livrou? Oh, nossa, ele vinha trazendo isso, o Senhor deveria dar um livramento, o Senhor deveria fazer isso. Porque quando a gente vai ler a Bíblia, tem hora, mas se você não ler, examinar as Escrituras como diz, você vai achar que Deus ele é injusto. Você vai olhar para Deus e falar, nossa, Deus usou de misericórdia com Raabe, que a Bíblia diz que ela era uma meretriz, só porque ela escondeu os espias. E Ananias e Safira, Deus matou, só porque mentiu. A gente vai olhar e fala, nossa, mas aonde está a misericórdia de Deus? Só que quando Davi vê que Uzá é fulminado, ele vai questionar, vai falar com Deus, peraí, o Senhor matou Deus esse homem.
mas Uzá pôs a mão na onde não podia pôr. Ele não era do altar. Irmão, você só pode pôr a sua mão naquilo que Deus dispõe, porque você vai assumir um peso, uma responsabilidade, igual esse rapaz que eu falo que congregou conosco. Quando eu dei a risada, ele falou: pastor, quando ele chegou na casa dele, ele falou: pastor, eu estou entendendo a sua risada. Você falou: você não entendeu, né? Você está pondo a mão. Quando ele chegou na minha, isso foi coisa de 15 minutos. Ele pegou o carro, quando se apresentou na casa dele, a mulher jogou as coisas dele fora. O nível dele não estava ou equiparado ao suficiente para aconselhar um casal que estava em guerra. Porque ele estava, eu falei para ele: você está lidando com o legião de demônio. Ele falou assim: não, pastor, mas. Eu falei: escute isso. Com 15 minutos ele liga: pastor, vem aqui agora na minha casa, porque o negócio pegou aqui. E eu tive que ir lá do lado da chácara do sol. E um casal jovem, vivia muito bem. Mas o nível espiritual pôs a mão da onde não podia. Então, quando Davi vê que Uzá morre, Davi sabe o que ele faz? Ele ficou desgostoso. Ele foi falar: olha, o senhor matou esse homem. Ele simplesmente quis ajudar. Ele quis pôr as mãos para que a arca não pendesse e viesse cair ao chão. Só que, quando Davi vê aquilo, as pessoas observam: um homem voluntário que vem fazer a obra morre. Daquele dia em diante, irmão, ninguém mais quis fazer a obra de Deus. Daquele dia em diante, desde o dia em que Uzá foi fulminado, as pessoas começaram a fazer o seguinte: opa, eu não quero mais. Aí Deus olha lá do céu para a terra e fala: opa, agora eu gostei. Quando alguém aqui disse não para mim, porque quando você está dizendo não para Deus, Deus olha do céu e fala assim: opa, agora eu gostei. Sabe por quê? Quem escolhe não é você. Até então, antes da morte de Uzá, observa que eles estavam voluntariamente indo buscar a arca da aliança. Deus não falou para Davi: vai lá e busca. Davi foi lá e teve a iniciativa própria: vamos buscar a arca da aliança e vamos trazer para a casa do Senhor, para que a gente possa buscar a sua presença. Deus não tinha dito, não tinha usado o profeta para falar: Davi, sobe lá e traga a arca da aliança. Por conta daquele feito, as pessoas faziam a obra voluntariamente. As pessoas tinham aquele negócio: não, eu vou lá. Daquele dia em diante, depois que Uzá morre, todo mundo começou a dizer: nossa, eu não vou mais querer nada, não vou fazer mais nada. Aí Deus olha lá do céu à terra e faz o seguinte: agora eu estou gostando, porque tem alguém que está dando mão para mim. Nossa, pastor, você está fazendo loucura. O que você está dizendo quando Deus olha do céu à terra e vê um monte de pessoas dizendo: eu não quero mais fazer a obra, manda fulano, manda outro. Aí Deus pega e fala: agora eu gostei, porque quem escolhe não é você, sou eu. Então, se você está aqui nessa noite, não foi você que escolheu, foi Deus que escolheu você para estar aqui e para você pôr a mão no arado e fazer a obra dele. Porque então, até então, antes da morte, as pessoas iam voluntariamente lá. Depois da morte de Uzá, sabe o que eles começaram a fazer? Opa, eu não quero. Sabe por que não quer? Porque sabe o que é? É perigoso trabalhar para Deus. Se tem uma coisa que eu falo, irmão, é perigoso trabalhar. Deus não poupa pastor, não poupa sacerdote, não poupa levita, não poupa diácono, não poupa presbítero, não poupa missionário. Deus não poupa ninguém. Ou seja, para trabalhar para Ele, você tem que saber o seguinte: é perigoso trabalhar para Ele. Por quê? Ou você anda no fio da navalha, você não pode nem ir a um lado e nem a outro, tem que andar no fio da navalha. Porque se eu for fazer os meus gostos, eu não faço a obra. Você não faz o que Deus quer. E por conta da morte daquele homem, todo mundo descobriu que para trabalhar para Deus é perigoso. E é perigoso. Porque Deus não alisa. Deus não... porque pastor, não, eu não tenho esse negócio. Deus trata igual a todos. E aí quando todos começam a dizer: olha, eu não quero mais, porque é perigoso trabalhar para Deus. Eu não vou mais. Manda fulano. Deus falou: opa, eu gostei. Porque até então eram as pessoas que escolhiam. Depois
esse camarada morre, aí Deus passa a escolher. Aí Deus começa a chamar: chamei-te pelo teu nome, tu és meu. E ele fala: e quando passares pelas águas, eu estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. E quando passares pelo fogo, não te queimará. E outra, e nem a chama vai arder em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, que te chamo pelo teu nome e tomo você pela mão direita. Deus te chamou, foi Deus que te vocacionou, não foi você que escolheu. Isaías vai dizer que nós não escolhemos ser ovelha do seu pasto, mas Ele nos escolheu e nos fez ser ovelha do seu pasto. Meu amado e minha amada, eu sei que você está aqui, eu te digo com maior alegria: se fosse por você, você não estava, mas como não é você, foi Deus que te escolheu, você está. Depois da morte desse homem, todo mundo percebe que, opa, é perigoso trabalhar para Deus, já que é perigoso, eu não quero. Aí Deus fala: eu gostei. Imagina Deus do céu olhando a terra e falando: nossa, alguém deu um não para mim lá, mas eu estou gostando, porque antes eram eles que queriam. E muitas ofertas, muitos sacrifícios, Deus repudiava, porque não havia pureza. Depois desse homem que morre, aí o que as pessoas começam a fazer? Eu não quero. Aí Deus vai falar: agora eu estou gostando, porque você não tem que querer, você tem que obedecer. Quem Deus escolhe, amado, está escolhido. Deus não te dá uma outra opção, porque se nós somos servos de Deus, em outras palavras, nós estamos o quê? Nós somos escravos dele, nós estamos no Senhor, mas nós somos servos. Em outras palavras, nós somos o quê? Escravos. Paulo fala sobre isso. Não tem uma opção. A opção é aceitar. A opção é fazer. A opção é dizer: eis-me aqui, como disse Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Porque, amado, as pessoas queriam fazer, mas do jeito deles. Depois da morte dele, ele falou: não, agora é do meu jeito. Então você tentou do seu jeito. Uzá tentou no dele, morreu. Davi também tentou. Nós vamos trazer a arca da aliança, vamos trazer para ele tocar a presença. Só que Deus não tinha dito para ele ir buscar. Ele não foi. No meio do caminho teve um incidente. Uzá morre. Daquele dia em diante, todo mundo falou: opa, peraí, que negócio é esse, Deus? Davi falou: peraí, Deus, o Senhor matou esse homem. Peraí, o que o Senhor está vendo aí? Deus matou porque, primeiro, o nível espiritual dele não era equiparado para ele com a arca da aliança. Nenhum utensílio que tinha sido consagrado a Deus. Ele não era sacerdote e também não era levita. Ele não podia fazer aquilo que foi atribuído a ele. Sabe por quê? Ninguém pediu para ele com a mão. Ele viu, ele foi voluntário lá para que a arca não caísse no chão. E na mesma hora ele foi fulminado. Quando ele toca na arca, ele morre. Por quê? Existe coisa, irmão, entenda isso, que você vai fazer se Deus disser. Existe coisa que você vai fazer se você estiver no nível espiritual. Porque se você não tiver, você está entrando o quê? Em enxame de abelha. Vai na casa de abelha mexer lá para ver se vem uma só. É uma multidão que vem para aqui te pegar. Ou seja, se você estiver no nível espiritual, você entra lá e não acontece nada. Mas se você não estiver, não, eu vou, porque eu não sei o quê, aí chega lá e dá errado. Porque você tem que ser o quê? Servo. Você tem que acatar a vontade de Deus. Você tem que se sujeitar à vontade de Deus. Então, depois que aquele homem morre, ninguém queria mais fazer a obra de Deus. E aí Deus fala: mas que bom, eu estou gostando, porque agora eles escolhiam, né? Agora a partir daqui para frente sou eu que escolho. É por isso que nós estamos aqui, amado. É por isso que Deus chamou você e me chamou. Se fosse por mim, eu não estava. Eu já tinha dado não como eles deram também. Se fosse por você, você já tinha pulado fora da embarcação. Mas Deus colocou o anzol dentro do coração. Você pode ir para lá, para cá, circular, fazer o que você quiser. Mas você sente que você está pego pela palavra. E Deus vai cumprir aquilo
cumprir na tua vida. Então é necessário você aceitar a vontade de Deus. Daqui para frente não é mais a sua vontade, daqui para frente é a vontade de Deus. Por isso ele está dizendo: não foi você que me escolheu, mas fui eu que escolhi a vós. E aí a arca da aliança vai lá e é depositada na casa de Obed-edom. Ela fica na casa de Obed-edom cerca de 3 meses. 1 Samuel capítulo 16 vai dizer o seguinte: e a depositaram na casa de Obed-edom. Espera aí, ela tinha ficado na mão dos filisteus, depois ficou na casa de Abinadab. Na casa de Abinadab ela ficou 20 anos e disseram a palavra do Senhor, e não se buscou a presença de Deus, e não se invocou o nome do Senhor. Ou seja, estava lá com um amuleto. Ninguém queria buscar a presença. Aí Deus falou: então traga e deposita na casa de Obed-edom. A Bíblia diz que ela ficou na casa de Abinadab 20 anos, mas na casa de Obed-edom ela ficou 3 meses. E a Bíblia diz que em tudo Deus abençoou. Na casa que ele passar, que houver um coração voluntário para dizer: eis-me aqui, ele vai abençoar em tudo. Na casa em que a arca do Senhor foi depositada, e ele olhar no coração e ver voluntariedade, dizer: eis-me aqui, envia-me a mim, ele vai abençoar em tudo. Sabe por quê? Na casa de Obed-edom ela pode ter ficado só simplesmente 3 meses. Na casa de Abinadab ficou 20 anos. O tempo de fé não conta na presença, meu amado. O que conta é coração em cara no pó, é coração aberto e quebrantado. É por isso que Deus está dizendo para você: peça para que a presença dele para na sua casa, porque se ela para lá, a Bíblia diz que tudo Deus abençoou a casa de Obed-edom. Eu tenho certeza que não é diferente na minha e na tua vida. A presença de Deus habita aqui, a presença de Deus é comigo, e a presença de Deus vai entrar na tua casa. Você vai ver e lembrar disso. A presença de Deus, quando esteve lá, a arca da aliança, melhor, quando esteve na casa de Obed-edom, a Bíblia diz que Deus o abençoou em tudo, mas em todos os sentidos. Porque o Deus que eu estou pregando, quando ele acha um lugar onde tem espaço para trabalhar, para fazer a vontade dele, ele abençoa em larga escala e de todas as formas. Irmão, peça para que a presença do Senhor seja depositada dentro da tua casa. Peça para que a presença do Senhor não saia do vosso coração, não saia da vossa vida, porque sem a presença nós não somos ninguém. Sem a presença, meu amado, a arca vai ficar e vai simbolizar um objeto ou um amuleto da sorte. É por isso que Deus até permitiu que os filisteus a levassem. Sabe por quê? Israel não queria mais buscar a presença. Israel, quando via um conflito ou uma guerra, eles faziam o seguinte: vamos levar a arca da aliança, porque a gente vence. Aí eles iam, vencia, outra vencia. Só que eles começaram a sair do propósito. Por conta deles saírem do propósito, Deus permitiu o quê? Que viesse a tempestade. Você pode observar, quem sai do propósito, a tempestade bate na porta imediatamente. É na hora, não tem. E Deus está dando um sinal: estou querendo fazer parte, estou querendo entrar na casa. A tempestade está aí para a gente sinalizar: presta atenção. A arca simboliza a minha presença, mas a presença minha jamais vai se materializar em algo, aleluia, material. Ou seja, a presença de Deus, amado, simbolizava a arca. A arca simbolizava melhor a presença. Só que a presença de Deus já estava sendo usada como um símbolo de amuleto. Israel não estava mais preocupado em buscar. É tanto que ela ficou na casa de Abinadab depois que vieram da casa dos filisteus 20 anos e ninguém estava nem aí. Irmão, a pior coisa é alguém que conhece a palavra, conhece a verdade e não está fazendo conta de buscar. Passe o que você passar, mas não deixe de
fazer conta de buscar a presença de Deus. Sabe por quê? A arca da aliança simbolizava, mas a presença é maior que a arca da aliança, porque a presença está fazendo parte da tua vida hoje. Você está aqui talvez não por escolha, mas porque Deus escolheu você. Por quê? Você queria, mas Deus não queria. Você queria, mas Ele não queria. Agora você não quer, mas Deus quer. E quando Deus quer, você tem que aceitar. Sabe por quê? Nós somos servo. Servo não tem opção. Servo não tem opção de escolha. Servo tem que dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Então nesta noite, peça para que a presença do Senhor entre na tua casa e não saia mais nunca. A partir de hoje você pensa: Senhor, ela pode ter ficado 20 anos lá e não quiseram buscar, mas daqui para frente eu vou buscar ela voluntariamente, porque eu creio que a tua palavra diz que o Senhor abençoou, aleluia, a casa de Obed-edom em tudo. E Deus vai, faça um teste, leva a presença, e Deus vai abençoar em tudo. Porque tem hora, irmão, que Deus está contando com nós, mas não está contando com Ele, né? Aí Deus fala: tá bom, agora vou eu contar com você. Aí o que Ele faz? A linha de um lado, a linha de outro. Só tem uma saída, é para frente e para cima. A força que vem lá do alto, que vem lá do oriente, que grita tão forte, para cima e para frente. Não deixa a presença por nada. Não deixa a presença por nada, irmão. Irmão, você pode passar qual for e qualquer tribulação, mas a presença, ela tem que ser prioridade. Convide Jesus para fazer parte da sua vida. Convide Jesus para fazer parte da tua família. Convide Jesus para habitar na tua casa, como habitou ali a arca da aliança na casa de Obed-edom. E em tudo Deus abençoou. Não é só luta, amado, é vitória também. A Bíblia diz que em todas essas coisas nós, no plural, somos mais do que vencedores. Se você está aqui, talvez não está entendendo o processo, a caminhada, a luta, a adversidade, Deus está te dizendo: faça questão da minha presença, faça questão da minha presença, peça para a minha presença fazer parte da tua vida, entrar na tua casa e de lá não sair mais. Porque, amado, é só a presença. A presença de Deus faz diferença. Glória a Deus. Nós somos pó e barro. Eu sou pó e barro, como os irmãos também. Mas nós temos a presença. Então Deus está querendo entrar na tua casa. Deus está querendo habitar lá. Por quê? Ele quer abençoar em tudo. Moraram uns amigos nossos, muitos anos atrás, eles vieram até aqui na festividade, a mãe dele. E a família deles era toda assim, o pessoal que veio da puxadinha. E eles eram muito para pagode. E a presença de Deus entrou na casa deles. Deus salvou toda a família. Irmão, não tem um deles, mas não ficou um que não serve ao Senhor. Faltava o pai dele. Deus salvou ele e levou. Por quê? A presença onde entra, a mudança de vida. Então você convida, fala: Jesus, eu quero que se faça parte, que a sua presença faça parte da minha vida, da minha casa, na vida minha, na vida da minha família, dos meus filhos, netos, enfim. Porque a Bíblia diz que Deus abençoou Obed-edom em tudo. E eu digo, amado, esse amigo meu, eles são, até hoje, Senhor, graças a Deus, são pastores. A mãe dele vestia, tinha um altar mais ou menos uns 3 metros, 1,5 metro de largura, todo cheio de quanto é Deus. Eu era adolescente, eu chegava na porta assim, olhava pela janela, e sei, tem um de altar com minha mãe. Minha mãe me ensinou a verdade, eu fico olhando assim. Eles gostavam de tocar pagode, jogavam bola com nós, jogavam futebol, mas eles serviam a Deus. Só que quando alguém lá, foi um deles, foi para a igreja, só um. Na outra semana foi outro, na outra semana foi a outra. Passou um mês, foi mais uma irmã, depois de uns 2 meses mais outra. As outras mais novas já queriam começar a ir.
A mãe dele não queria ir, mas Satanás falou o seguinte para ela: olha, se parar, eu mato. E a mãe dele ficou 30 dias tomando água de açúcar e comendo arroz sem sal e sem tempero. Porque ela falava, ele ia comer qualquer coisa. Satanás falou: estou colocando veneno para você morrer. Porque ela não morreu. Era água, a garrafa doce e o arroz, o arroz cozido só na água, sem sal e sem açúcar, por 30 dias. E o olho dela era uma bola de fogo, e ela não levantava mais da cama. Aí ele falou: pastor, eu não era pastor na época, acho que o senhor orava pela minha mãe. Aí os irmãos fizeram uma oração, orou, apresentou ela. Ela se levantou no outro dia e ela saiu da casa, subindo uma rua, andando na rua, para ir em uma casa de uma comadre. As pessoas do Nordeste têm esse hábito de falar de comadre. Ela foi andando e entrou, sem ter noção dentro da igreja. Nunca tinha ido na igreja. Mais de 40 anos seguindo Satanás. Naquelas lições pesadas. Ela sentou assim. Quando ela sentou, era 8h30. O pastor falou assim: tem uma senhora aqui que saiu para ir na casa de uma comadre. Porque eu acredito em revelação. Tem que ter revelação em qualquer igreja que não tem manifestação de dom de fit. Tem que ter. A Bíblia diz que havendo profecia sincera, mas se não houver, a igreja se corrompe, irmão. E Deus revelou na hora: tem uma comadre aqui que veio. Você veio aqui por acaso, mas você saiu da sua casa para ir na casa de uma comadre, né? Mas Deus te trouxe aqui para dizer que estou mudando a sua vida. Ela falou: nossa, esse cara estava na minha casa, porque essa pessoa foi lá com um pensamento. Falou: não, eu não estava na sua casa. Olha só o nível. Ela pensando: eu não estava na sua casa, mas o Deus que eu sirvo estava lá te observando. E Ele te trouxe aqui para salvar a tua alma. E você quer entregar a sua vida, ela aceitou a Jesus. Aceitou a Jesus e ela se batizou no mesmo dia que ele. Hoje ela é uma missionária alexandrina. Uma mulher de Deus, uma pessoa que realmente saiu da mão de Satanás e foi realmente liberta. Eu louvo a Deus quando eu vejo uma pessoa que realmente deu lugar e Deus operou. E hoje ela é missionária, mora lá no Vila Marcelo, lá uma bênção a ela, a família, eles se mudaram para lá, servem ao Senhor, são bênçãos de Deus. Porque aonde entra a presença, Deus muda história. Então saia daqui dizendo: Senhor, a sua presença, eu quero fazer conta dela, eu quero fazer parte, eu quero que ela faça parte da minha vida. Porque nada pode estar até se andando o bicho lá, mas na hora que a presença entrar lá, vai cair eles tudo por terra. Todos os demônios da lá vai bater em retirada. Opa, nós já perdemos. Vai ter que ir para o inferno. O lugar deles é lá e acorrentado. A sua casa, eu declaro que ela é casa de oração, que ela é casa que vai servir ao Senhor, é casa onde a presença de Deus vai entrar e habitar em tudo. Deus vai abençoar. Convide Jesus, a presença dele daqui para mim, para Senhor, eu quero que o Senhor habita, porque eu creio que o Senhor vai abençoar em e se prepara para as novas mudanças, porque muitos serão cheios do Espírito Santo, muitos de lá serão impactados com a glória de Deus. E depois, continua firme e forte, vai até o fim, porque Deus em tudo vai te me abençoar também. Posso ter um amém? Quem recebe essa palavra, eu recebo, porque ela veio do céu para minha e para a tua vida. Amém? Deus abençoe cada uma das irmãs, dos irmãos que vêm nos honrar, buscar a presença. Deus abençoe a pastora, cada uma, a pastora Pedro, minha esposa, a irmã Marluz, cada um de vocês sai em posse da bênção da vitória, 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 da bênção e da vitória. Amém? Da bênção e da vitória. Amados, eu quero dar os avisos. Amanhã é quarta-feira, né? Amanhã é somente oração, das 5h30 às 6 horas. Os irmãos que quiserem orar, pode vir. Amém? Das 5h30 às 6 horas tem oração. Aqueles que estão trabalhando,
os que não estão vai estar orando por vocês também. Porque, irmão, não tem esse negócio de Deus. Eu oro de 4 horas. Tem dia que eu não posso orar, mas vocês estão orando por mim. E a gente está orando pelo outro. Abençoa o pastor, abençoa os irmãos, abençoa a irmã Mazé, visita ela, a família dela, o presbítero Eliseu, a pastora Isaura, a Edna, a pastora Pedro, o pastor Daniel, a Vandissa, a Aurora, amém? O Fabrício, a irmã Ellen, a irmã Marusa, a família dela. E Deus vai abençoando, vai dando vitória. Aqueles que não podem estar trabalhando, a gente vai estar orando. Porque é só assim, a igreja só chega no céu junto. Ninguém entra primeiro, vai. Todo mundo vai inaugurar o céu igual. É a mesma hora, no mesmo dia, no mesmo instante. Amém? Então, quarta-feira, oração. Vem orar, tá? E quinta-feira, quinta-feira profética. A missionária disse está na direção, irmão. Quinta-feira passada já foi uma bênção. Deus derramou um dilúvio de bênção aqui, uma glória extraordinária. E nesta quinta-feira não será diferente, vai ser mais ainda, maior ainda, a glória do Senhor. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. Então ele está expandindo a glória dele, abençoando, derramando, aumentando a glória dele na minha, na tua vida e neste lugar. Amém? Então quinta-feira é quinta-feira profética. Sexta-feira somente oração. Sábado oração, né? E domingo é a ceia do... Domingo é a ceia do Senhor, amados. Domingo é a ceia do Senhor. Escute isso aqui. Geralmente eu não convido para pregar no domingo, porque é ceia. Mas a minha irmã fez uma agenda, vai ser no domingo. Vai vir um irmão que ele era paralítico e Deus levantou ele. Ele é uma pessoa normal, ele vai estar pregando aqui. Então traga a tua família, traga eles, irmão. Porque as pessoas falam no passado, não. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então domingo vai estar esse varão aqui pregando, né? Deus levantou ele, né? E colocou ele para fazer a obra. Irmão, milagre, eu já contei isso aqui acho que no domingo. Eu estava no monte orando, uma de calça, estava orando do meu lado, e outra irmã falou assim: olha, apresenta meu neto aí, meu sobrinho aí e tal. Ele está passando um processo. E essa irmã falou assim: ó, Deus está falando para mim aqui agora que eu estou entrando lá, agora estou levantando ele. Isso era uma sexta-feira. E a irmã, Deus revelou assim, ela falou assim, ela estava do meu lado orando. Aí na segunda-feira eu continuei meu propósito. Quando eu cheguei lá, chegou a tia desse rapaz, dessa criança de 12 anos. Cadê aquela irmã que estava orando? Eu falei: não, vi hoje. Não, eu falei: mas aconteceu alguma coisa? Ela falou: não. Eu só vim falar que Deus realmente, na verdade, naquele mesmo instante, Deus levantou meu sobrinho. Saca? Falar que Deus é na vida dela. A gente tem que pedir: Deus, manifesta seu poder, manifesta milagre, irmão. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não vai deixar de operar por mim, ele vai continuar, porque Ele é Deus, Ele é imutável. Amém? Então, no domingo vai estar esse homem de Deus pregando aqui. Venha, traga a tua família, irmão. Traga para cá. Amém? É o missionário que vai estar aqui, em nome de Deus. Mas quinta-feira também vai ter homens e mulheres de Deus, que é você, eu, nós somos bênçãos do Senhor. Então não perca, quinta-feira é quinta-feira profética, vai estar homens e mulheres de Deus, Deus vai trazer vasos aqui, Deus vai derramar a glória dele, amém? Vamos ficar de pé, Deus abençoe, amém? Não esqueça a hora pela possibilidade, amém? Para Deus derrubar o gigante com o tempo, amém? Vamos ficar de pé, orar e dar as bênçãos apostólicas. Poderoso Deus eterno Pai, abençoa cada ovelha, cada servo e serva que aqui veio, Pai. A minha vida, aos teus filhos que aqui está, que assiste. Abençoa, Pai, poderosamente. Senhor, no nome de Jesus, Pai. Abençoa o culto de domingo, Pai. O teu servo que vai ministrar. Manda uma bola de fogo e queima toda a barreira de impedimento. De quinta-feira, manda uma bola de fogo e queima toda a barreira de impedimento. Abençoa, Pai, a minha vida e a vida dos teus filhos. Em nome de Jesus. Encolhe a cabeça, estenda os braços, que eu vou ministrar a bênção apostólica. Que a graça, a comunhão do Espírito Santo esteja derramado sobre todos nós e todos digam amém. Se Deus é por nós, ninguém, operando Deus, ninguém está abençoado a minha e as vossas vidas 100 vezes mais, 100 vezes mais, 100 vezes mais. Eu selo na minha vida, selo no ministério, na vida de cada um dos irmãos que está, que assiste ou vai assistir.
salva de palmas para